E eu falei para a senhora lá na abertura do jornal que a matéria que vinha de Sinop era forte, porque a equipe recuperou o crime praticado pelo João Ferreira, que foi assassinado ontem. A Brenda está posicionada, eu vou primeiro com a Brenda. Primeiro eu vou com a reportagem, depois eu vou conversar com a Brenda. Essa reportagem, que foi construída pelo Edson Adalto, ela mostra para a audiência do SBT o crime bárbaro que o pedreiro praticou em 2005, quando abusou e matou de uma criança de 9 anos em Sinop. Ele foi condenado a mais de 20 anos de prisão, ficou até ontem na cadeia, recebeu o alvará e foi morto horas depois de deixar o presídio Oswaldo Florentino Leite. Vamos acompanhar juntos a reportagem do Edson Adalto. Uma cidade inteira mobilizada. Em 2005, Sinop parou para buscar por Bruno Aparecido dos Santos, de apenas 9 anos. A família, os vizinhos, desconhecidos, todos caminhando por estradas, terrenos e matas, agarrados à esperança de encontrar o menino com vida. Os dias passaram e a angústia se transformou em revolta. Esses 10 dias a gente procurando, só pai tá passando 10 dias procurando esse menino. Por que esse infeliz vai fazer isso? Por quê? Ele ajudou nós a procurar. Meu Deus. Foi isso que fez com a criança, ele ajudou a procurar. Quando o principal suspeito foi preso, moradores cercaram a delegacia, pressionando por respostas. A multidão queria justiça e a polícia precisou agir para evitar que o prédio fosse invadido. Pode atirar, atira! Pelo amor de Deus! Atira! Bate, somos pai de família! Pode atirar! O clima era tão tenso que João Ferreira, o pedreiro acusado do crime, precisou ser retirado pelos fundos da delegacia, pulando muros e telhados, usando até o uniforme da Polícia Militar para não ser reconhecido. Tudo isso porque um pouco antes a verdade veio à tona. João confessou ter atraído Bruno para uma casa em construção. Disse que agrediu, violentou e matou o menino. Enterrando o corpo ali perto, ao indicar o local, coube ao próprio pai de Bruno desenterrar o filho. Uma das cenas mais marcantes e dolorosas da história policial de Sinop. Vinte anos se passaram. E o nome do pedreiro voltou ao noticiário nesta quarta-feira. Menos de 24 horas após deixar a penitenciária, João Ferreira foi assassinado em frente a uma pousada em Sinop. As câmeras de segurança mostram 2 homens se aproximando. Um deles empurra João e logo depois vários tiros são disparados. O pedreiro cai na calçada e os suspeitos fogem. 2 décadas depois, o caso que marcou uma geração volta a expor feridas profundas. A morte do assassino não apaga a dor da família de Bruno, nem o peso de uma tragédia que Sinop jamais esqueceu. Esse caso machucou muito a cidade de Sinop. Eu cheguei em Sinop no ano de 2005, poucos meses depois do caso, e a dor e a revolta eram visíveis. A população queria, no dia em que o João foi preso, cerca de 10 dias após o crime, linchar. A polícia teve que protegê-lo, porque ele estava sob a tutela do Estado, mas é um caso que deixou feridas profundas na cidade. Você observou na imagem forte que o Edson trouxe na reportagem do pai. Quando a cova foi localizada, a polícia foi acionada para fazer a retirada do corpo.
mas o pai não esperou. Pai e familiares resolveram por conta própria, na angústia, na dor. Já eram 10 dias de buscas. E aí eles mesmos cavaram e o próprio pai tirou o corpinho da criança daquela cova rasa. Então é uma cena que machuca muito a cidade de Sinop e é um trauma para essa família que só Deus pode confortar. Ontem eu me recuso a chamar esse cara de vítima. O João Ferreira, pedreiro, foi assassinado e era o que ele merecia mesmo. Coloca a imagem do circuito de segurança, ele saiu da penitenciária após cumprir a pena e foi morto a tiros em frente a essa pousada. A Brenda está ao vivo em Sinop, tem atualizações do caso. Traz pra gente, Brenda, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos que nos assistem. Hoje nós damos continuidade a esse caso que chocou o Sinop, o estado de Mato Grosso, há 20 anos e voltou a virar notícia ontem também. Isso porque hoje pela manhã também nós conversamos com um policial militar, que era policial militar naquela época e que trabalhou diretamente nesse caso. Ele que auxiliou na prisão do João e inclusive participou ali do interrogatório. Ele mesmo interrogou o João e o João acabou confessando para esse então policial militar esse crime, o que havia feito com o pequeno Bruno. Agora nós vamos acompanhar a entrevista com o então policial militar, que hoje é autônomo, relatando como foi esse trabalho da Polícia Militar, o trabalho de inteligência da Polícia Militar na prisão, no interrogatório e que também ajudou o João a sair da delegacia com vida, já que a população ficou revoltada e queria linchar o João. Vamos acompanhar agora essa entrevista. Comecei a fazer algumas perguntas para ele, porque a família tinha me passado algumas informações com referente à roupinha que ele usava, umas bolinhas de gude que ele estava usando, que a mãe dele lembrou, e ele caiu em algumas informações que eu perguntei para ele sobre a roupinha e sobre as bolinhas de gude. Aí eu falei, onde que está a roupinha? A mãe só quer a lembrança da roupinha, o tênis que ele estava usando e as bolinhas de gude. Aí ele falou, não, tá debaixo do bujão. Aí eu falei, mas como assim debaixo do bujão? Tá debaixo do meu bujão. Daí nós fomos lá na casa dele, erguimos o bujão, pela nossa surpresa, tava lá as bolinhas de gude e a roupinha do menino dobradinha lá. Daí voltamos lá, pegamos ele, falamos, agora nós queremos o corpo. Porque você falou que as roupinhas estavam debaixo do bujão, realmente está lá, cadê o corpo? Aí ele confessou que estava lá enterrado na porta da casa. Qual foi a reação dele no momento em que ele viu ali, se viu confessando esse crime? Ele é um cara muito frio, o seu João, né? Se você notar até ontem na imagem, quando ele foi executado lá, você vê que ele é uma pessoa muito, muito tranquila, né? Qualquer outro ali sai correndo, porque parece que a arma falhou na hora. Então, na época, eu, aproveitando essa frieza dele, ele foi muito tranquilo, muito frio, tá? Assim, falou bem calma que tinha estupado o menino, violentado o menino e estava enterrado. Daí o pai pediu para que tirasse, que ele queria tirar ele da cova, né? Falei, ó, não é bom, é uma imagem muito forte, mas você quer? Aí eu acompanhei, né? Ele tirando o menino da cova, aí fizemos a ocorrência pela identificação que ele era o responsável. E levamos para a delegacia e o povo invadiu a delegacia querendo lixar ele. Aí eu dei ideia para o coronel para nós colocar uma farda da polícia nele para nós tirar ele daquele local, senão o povo ia lixar ele. Aí, graças a Deus, conseguimos tirar ele, fizemos a nossa parte, porque até então ele estava sob a nossa responsabilidade na época, né, da instituição Polícia Militar, conseguimos resgatar ele e levar para Cuiabá. No momento nenhum ele se mostrou arrependido. Como eu falei, é um cara muito frio, muito calculista, uma pessoa que é muito perigoso ficar no meio da sociedade. Você acha que se ele continuasse solto na época, o Bruninho já foi a vítima, tentou contra outro menino de 12 anos, ele poderia ser um pedófilo em série? Com certeza seria. Um cara muito frio, muito calculista. É até difícil para quem tem filho, né, tem neto, lidar com uma situação daquela. E para você também, como policial, tendo que, digamos assim, defender uma pessoa como essa, sabendo que ele havia feito, qual foi a sensação para você?
É difícil, né? A gente fica aí, eu fiquei na época uns 6 meses, quase um ano, lembrando daquela cena, né? Sabendo que eu estava ali do lado de um monstro, né? Arrisquei a própria vida para tirar ele, o povo não lixar ele. Muito complicado pra gente. Esse é um sentimento que eu tenho certeza que todas as pessoas compartilham, essa revolta de ter que ainda saber ali que ele fez esse mal a essa criança e ainda assim tendo que defender. Mas foi o trabalho da polícia que teve que ser feito. Agora, as investigações da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas iniciam para identificar quem foram os executores de João. Leandro. Muito obrigado, Brenda. A gente vai continuar nesse caso. Daqui a pouco eu trago outra entrevista para você. Vem para cá porque eu quero compartilhar com você agora a segunda entrevista exclusiva que a nossa equipe conseguiu sobre o caso de Sinop, as últimas horas do pedreiro que foi assassinado ao sair do Ferrugem. A nossa equipe conversou com as pessoas da pousada. Vejam o que elas falaram. Essa é a cama que ele ficou. Essa cama que ele ficou. Uhum. E daí aqui ele botou o saco preto que ele tinha junto, os remédios, coisa rara, tudo que ele tinha. A mala dele era um saco preto. Era um saco preto de plástico. Aqui ele colocou mais umas roupas que ele tomou banho, colocou ali, colocou a toalha ali em cima. E as coisas no chão tudo aí, tava tudo bagunçado aí, as coisas dele. Mas ele não tinha mala, essas coisas, nada. Só tinha uns vidros de remédio, muito remédio que ele tem. Uhum. E dormiu aqui, ali as coisas dele, o remédio. E aqui é umas roupas sujas que ele tinha. Aqui ele nem mexeu, só pegou a toalha. Ele chegou e deu tempo de tomar banho só. Ele chegou umas 9, 10 horas da noite e foi ontem de manhã, né? Que foi que aconteceu a tragédia dele. Foi ontem de manhã. E daí saiu daqui, foi tomar café de boa e lá aconteceu. Então nós não sabíamos quem que era ele, nós não vimos ele, não aconteceu tudo rápido, muito rápido. Muito rápido. E a sensação agora ficou bem de medo, né? Ficou só medo, só medo. Ficou só, complicou nós, por causa que nós ficamos passando muito medo. Inclusive o seu menino, você disse que vai ter que buscar um psicólogo para o seu menino. Hoje vai ter que procurar um psicólogo para todos nós, porque nós temos abalado. Meu menino nem quis vir mais aqui. Ele está muito abalado porque aconteceu isso aí. Foi tudo muito rápido. Porque na hora aí que houve os tiros, vocês pensaram que era um familiar de vocês? Sim, nós achamos que era um familiar. Achei que era algum do hóspede. Veio aqui, tudo conhecido nosso, né? Uhum. E daí achei que era alguém da família, Não era assalto, não era nada. Era que eles executar aquela pessoa que eles queriam. Era eles que estavam atrás. E na hora da recepção ali, um dos que entrou na recepção chegou a falar que era um assalto. Ele falou, ergue as mãos pra cima, não falou nada, que era ergue as mãos pra cima, que é um assalto. E entrou ali atrás do balcão e saiu, mas nisso o outro já tinha feito os tiros. Já tinha levado o cara pra lá, tinha matado e embarcado no carro, o outro também correu. E foi tudo no carro pra lá, nem sei se era carro, era moto, era carro, o que era. E foram embora, sumiram. E agora sim, pra senhora ficou bem difícil aqui. Ficou difícil por causa que aconteceu isso na porta do hotel, né? Daí então ficou bem complicado. Mas tudo vai passar, né? Graças a Deus que já foi que tinha que ir. E a senhora me contou, quando a gente chegou, que quem pagou a diária dele, foi uma diária de R$160, foi um homem que chegou, não sabe se é advogado. Eu não sei se era advogado, era quem que era, que é a funcionária que cuidou. Uhum. Eu não sei se é quem que era, sei que pagou a diária para ele veio, deitou, dormiu ali, pronto. No outro dia cedo, foi tomar o café dele, nem chegou na porta do café, já aconteceu isso aí. Show. Mas foi outra pessoa que pagou. Aqui trouxe ele que pagou. Não foi ele não tinha dinheiro, ele estava sem dinheiro.